E aí essa moça, por também passar por essa situação, e os dois acabam se juntando nesse clichê e até doentio, porque eles se completam dessa forma de necessidade e não se completar porque eles já são completos. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal e a música vencedora dessa semana foi Sick Love. Tava ali páreo a páreo com Dreams of a Samurai, mas Sick Love venceu por um pouquinho mais de votos e é a minha música favorita, né? Eu não influenciei as votações, mas eu realmente estava esperando que Sick Love fosse vencer, porque desse disco é uma das que eu mais gosto. Esse disco é muito bom, The Getaway, um dos meus favoritos também. E esse som aí tem um embalo, tem tudo que eu procuro num disco e numa música dos Chili Peppers, né? O embalo, aquele refrão, aquele jeito irreverente de fazer as letras, uma melodia que fica na cabeça. Então ali, todos os elementos que eu gosto na hora de compor uma música dos Chili Peppers, eles botaram nesse som, né? Então aí eu até fico pensando pra gente refletir um jeito da gente poder escolher as músicas, né? Eu tô gostando bastante dessa ideia de fazer uma música de cada disco, então já pode deixar aí embaixo nos comentários a música pra próxima semana, né? A gente tá no The Getaway, então o próximo já é Unlimited Love. Já chegamos no final quase. Incrível, né? Já passaram tantas semanas que a gente já passou pela carreira inteira dos Chili Peppers, mas pode deixar embaixo nos comentários qual vai ser a música que tu quer pra próxima tradução. Vamos para a reflexão do dia, né? Eu quero começar agradecendo, eu juro que eu vou parar de agradecer, mas eu realmente quero agradecer a todos aí que aceitaram e receberam muito bem e estão dando suas dicas e suas sugestões para as reflexões de segunda-feira, né? Quando a gente tem uma ideia nova aí de como aprimorar o canal ou até trazer um quadro novo, a gente nunca sabe como vai ser recebido, mas eu tô vendo aí que a aceitação foi muito boa, pessoas contribuindo, contando suas próprias histórias, então eu fico muito feliz em saber que a gente pode ter mais esse espaço e mais uma vertente do canal também que pode ser abordada, então me deixa feliz realmente, então agradeço a todos, né? E esqueci até de agradecer, né? 2.900 inscritos. Então, quando chegarmos a 3.000, eu vou traduzir uma música minha, mais uma. Então já temos 3 músicas minhas no canal, então vai ser bem legal. Eu escolhi um som aí que eu gosto demais, resume muito bem quem eu sou como compositor. Então vai ser muito bom eu poder mostrar esse som e conversar quando a gente chegar aos 3.000 inscritos. Olha só, quem diria, né? Coisa muito legal ver que o canal tá crescendo, as ideias estão sendo bem aceitas e eu fico muito feliz de verdade e agradeço a todos vocês que contribuem. Vamos para a reflexão de hoje. O Gustavo deixou aqui nos comentários, né, a ideia para a próxima reflexão, relacionamentos atuais. Então é um tema que relacionamento tem conteúdo, né, para uma vida inteira, né? Tem livro, tem série sobre relacionamento, tem curso sobre relacionamento, tem tudo que tu possa imaginar de dicas, né? Hit, o conselheiro amoroso, tem Red Pill, né? Como chegar no inconsciente da mulher para conquistar ela. Então tem tanta coisa que se fala sobre relacionamentos, mas na verdade não é tão complicado assim se a gente partir de um ponto de equilíbrio, como eu sempre falo, né? Tá tudo meio interligado, né? E aí nos comentários a Rena Furtiv, acertei o nome, será? Ela deixou ali para eu falar também sobre autoestima. Então talvez seja o tema da reflexão da próxima semana, porque autoestima e relacionamentos elas também estão muito interligadas. Mas hoje a gente vai para a reflexão aqui do Gustavo, né? Ele disse que ele tem 24 anos e recentemente terminou um relacionamento de 10 anos. E ele tá bem resolvido com a situação, não tem raiva, né? Então já fazemos vídeos sobre bullying, sobre raiva, né? Sobre essa coisa do trauma. Então ele falou, não tem raiva. Então já tá bom, não tendo raiva já é um ótimo começo, né? Já tá saudável, né? E aí o que acontece, né? Se ele tem 24 e tem o relacionamento há 10 anos, ou terminou o relacionamento, ele tinha 14, né? Então é uma idade muito nova para se iniciar um relacionamento. Então ele diz aqui que ele sente ansiedade, né? Por sentir essa falta de relacionamento, né? Então talvez uma pessoa mais caseira, uma pessoa que gosta de estar se relacionando, né? Então isso aí também a gente vai falar hoje, né? O perfil da pessoa, né? Nem todo mundo nasceu para se relacionar ou ter um relacionamento de longo prazo e nem todo mundo nasceu para ficar nessa vida de farra eterna, né? Então a gente vai conversar sobre isso também, né? Então ele está dizendo que o que preocupa é a falta de apego ou aparente desinteresse entre as pessoas, né? O tempo todo tem que tomar cuidado para não ser empolgado demais, o que não faz sentido. E tem a questão de Tinder e Instagram que facilitam a forma de aproximação, mas parece que é uma luta muito maior por conta da concorrência. Então a primeira coisa que a gente pode começar a conversar sobre o caso do Gustavo, né? E relacionamentos em geral, é uma coisa muito psicológica, que são as etapas do desenvolvimento. Então, por que eu falo isso, né? Porque o relacionamento que tu tem, ou quando tu iniciou com 14 anos, ele provavelmente não vai ser o mesmo relacionamento agora que tu tem 24. E ele não deve ser o mesmo tipo de relacionamento quando tu tiver 34, 44. As pessoas elas evoluem, elas mudam. Então tu ter entrado num relacionamento, né, uma coisa mais intensa, quando tu era muito novo, talvez tu abriu mão de ter experiências de juventude.
Isso não tem nada de errado. Tem pessoas que se afloram e desenvolvem a sua sexualidade, a sua parte amorosa e de relacionamentos muito mais rápido que outras, né? Então essa ideia das etapas do desenvolvimento, elas são apenas um guia para a gente saber onde a gente deveria estar, mas a gente tem que respeitar também que pessoas têm um desenvolvimento mais rápido e outras pessoas têm um desenvolvimento mais demorado, né? Isso aí não tem problema nenhum. A ideia, e aqui assim que a gente tem que parar para refletir, é que eu entendo, tu fala, eu sou um cara de relacionamento, eu tenho essa ansiedade, né? As pessoas estão mais vazias, elas não dão tanta bola, né? Tem concorrência. Então, o que a gente pode analisar do que tu falou, assim, e claro, isso aqui não é um parecer psicológico, né? Não é um decreto, não é bater martelo, são pontos para se refletir, né? Essa é a ideia desse quadro. É bom sempre falar isso porque às vezes eu não quero, tipo assim, dizer faz isso, né? Não é eu mandando, não é eu dizendo, não é eu aconselhando. É simplesmente trazendo um ponto para a gente refletir. Como tu trouxe todos esses pontos, e eu também sou exatamente que nem tu, assim, eu sou uma pessoa do relacionamento. Então, eu sempre gostei e favoreci de ter uma pessoa do que ficar na vida de solteiro, querendo conhecer um monte de gente o tempo todo. E aí o que acontece é que nós, pessoas que gostam de relacionamento, a gente tem que cuidar esse lado para não parecer afobado demais. Porque tu conhece uma pessoa e tu já começa, e aí sim tem a ver com a idade, tu começa a idealizar. E se essa pessoa for uma pessoa maravilhosa? E se essa pessoa já... Tu mal conheceu a pessoa e tu já tá programando coisas para fazer junto daqui a 3 meses, né? Então tem esse lado de a pessoa que gosta de relacionamento, ela quer ter uma intimidade. Mas a vontade de ter intimidade faz com que tu acelere as coisas. E aí o que acontece? Tu acaba parecendo afobado. Então, quando tu vai conhecer alguém, tu tem que conhecer a partir de um nível de equilíbrio. Quanto mais a gente começa a se desenvolver e trabalhar em nós mesmos, mais a gente começa a perceber as pessoas que não querem fazer esse trabalho. E isso ajuda muito na hora de escolher um parceiro, né? Escolher uma pessoa para viver com a gente é uma coisa muito delicada, né? Mas ela pode ser um processo natural. Já faz um tempo eu estava sentado no sofá com a minha namorada e eu disse para ela assim, nossa, como foi natural tu entrar na minha vida. E aqui eu quero dizer isso sem idealização, não é aquela coisa fantasiada, né? Quando eu conheci a minha namorada, eu identifiquei nela as qualidades que eu queria numa mulher, ela identificou em mim as qualidades que eu tinha para oferecer para ela como homem, e aí sim a gente começou a se relacionar e fomos construindo a nossa caminhada, né? Que aí já vai até completar 1 ano, coisa boa. E aí o que acontece? Para mim, e porque eu fiz esse trabalho de tentar me entender, tentar me conhecer, saber o que eu quero numa pessoa e saber o que eu não quero numa pessoa. Vou repetir, não é egoísmo. Tu precisa ser seletivo, tu precisa selecionar aquilo. Tem pessoas que selecionam demais, aí elas ficam sozinhas pro resto da vida porque ninguém nunca vai cumprir a meta que elas botaram na cabeça de idealização. Esse é o problema de idealizar. Mas quando eu conheci minha namorada, eu vi qualidades, eu vi coisas nela que eu realmente gosto e gosto até hoje, continuo gostando e acho que eu sempre vou gostar, mas o que eu notei foi isso. Eu não tentei impressionar ela, eu não tentei ficar mostrando pra ela que eu era o cara e que eu tinha isso e tinha aquilo e tal. Foi tudo muito natural, porque eu aproximei esse processo de um ponto de vista tranquilo. Eu queria conhecer pessoas e no dia que eu conheci ela eu pensei, eu não quero mais conhecer outras pessoas. Eu estou muito feliz em continuar conhecendo essa pessoa. Então eu acho que é muito interessante a gente ver assim, quando a gente está tranquilo, quando a gente faz o trabalho de autoconhecimento, quando a gente vai atrás daquilo que a gente tem para oferecer e aquilo que a gente quer que os outros nos ofereçam, é muito mais fácil navegar esse mundo dos relacionamentos. Então eu estou muito feliz com o meu relacionamento porque ele foi escolhido. Ele foi trabalhado, ele ainda é trabalhado. Eu faço coisas para minha namorada porque eu gosto dela. Eu não faço coisas para ela porque eu tenho medo de que um dia ela vai me deixar se eu não fizer coisas para ela. Entende? É um ponto de vista de segurança. Né? Então, quando o cara é mais novo, e aqui não é falando do Gustavo, é falando no geral, assim, quando a gente é mais novo, a gente é muito inseguro, né? E se aparecer outra pessoa, se aparecer um cara mais bonito, e se aparecer um cara com mais dinheiro, tipo, eu tô muito tranquilo, eu tô muito seguro do que eu tenho para oferecer. E essa é a diferença. E não é de um ponto de vista arrogante, mas é saber quem tu é, saber o que tu tem para oferecer e saber que tu pode sim cobrar da pessoa aquilo que ela tem para te oferecer. Então, para terminar a reflexão de hoje, o relacionamento ele parte do nosso interior. Quanto mais a gente trabalha em nós mesmos, resolve aqueles probleminhas, aqueles traumas, as coisas que nos puxam para baixo, as coisas que não nos deixam ver o mundo de uma forma clara. Quanto mais a gente consegue resolver essas coisas, mais a gente consegue observar nos outros aquilo que a gente quer. E aí também um pensamento psicanalítico, né? Eu vou falar em energia, né? Quanto mais tu trabalha em ti, mais a tua energia muda, mas é a energia psicanalítica, a nossa força, a nossa pulsão, a nossa vontade, aquilo que a gente transmite para o outro. Não é aquela energia idealizada que se eu pensar que o príncipe encantado vai chegar, ele vai bater na minha porta sem eu precisar fazer nada. Não, tem que cuidar de ti, tem que trabalhar em ti e aí tu vai conseguir reconhecer e começar a conhecer também. No momento que tu começa a trabalhar em ti mesmo, é incrível
como pessoas que não se encaixam contigo começam a se afastar da tua vida e como pessoas que têm um pensamento e uma energia parecida começam a se aproximar. Nada idealizado, é tudo natural, é tudo concreto, tu não vai enxergar fogos de artifício, tu não vai enxergar uma aura, uma auréola em cima da pessoa, mas tu começa a sentir as coisas de uma maneira diferente à medida que tu trabalha em si mesmo. Então, para terminar essa reflexão aqui, uma dica para os homens e uma para as mulheres, né? Caras, né? Principalmente hoje em dia, né? Tem muito manual do namoro e o que fazer no encontro, onde levar a guria, e aí se a mulher não tem, se ela não é igual a foto, tu já vai embora, não sei o que lá. Vamos ao seguinte, marcou encontro com a mulher, tá? Ela tá lá no bar, no restaurante, onde seja que tu marcou, encontrou, não era o que tu esperava, vai no encontro. Conversa com essa pessoa, dá a tua atenção para essa pessoa que se dispôs a sair da casa dela, se arrumar e te dar um tempinho da vida dela. Faz isso, seja uma pessoa decente. Eu acho que isso que está faltando hoje em dia, né? A gente tem as pessoas estão mais cínicas, as pessoas estão com esses manuais de relacionamento, essas coisas, mas no fundo todo nós queremos pessoas humanas, nós queremos pessoas boas e decentes. Então, a pessoa não era o que tu esperava, tu pode até te surpreender. Talvez o físico dela não era o que tu queria, mas na verdade ela era uma pessoa boa e tu deixou de conhecer alguém por ser um idiota seguindo esses manualzinhos. Então se a pessoa saiu de casa para querer te conhecer, dá a tua atenção e o teu tempo para ela. E aí se na conversa tu notou que não era o que tu estava esperando, dá uma boa noite, agradece e vai embora. A gente não precisa ser estúpido, a gente não precisa ser idiota. É por isso que o mundo tá do jeito que tá. Todo mundo tá muito cínico. Então a gente tem que deixar de ser assim. Quando eu era solteiro era o que eu fazia. Eu identificava alguma coisa que não servia para mim. Muito obrigado, valeu, foi um prazer te conhecer, tudo de bom, até a próxima. Pronto, a gente pode ser educado. A gente pode não rejeitar uma pessoa, né? Não deixar ela mal. Valeu, obrigado, foi muito bom te conhecer. Coisa boa, que conversa legal, pessoa legal. Tudo de bom. Então sejam pessoas decentes quando tu estiver conhecendo alguém. Não dá para reclamar das mulheres se tu trata elas de um jeito ruim, né? Então tem que ser homem e tem que ser adulto. Dica para as mulheres, então. Aqui é com vocês, né? Então iniciamos ali com o Gustavo falando dos 14 anos. Mulheres, cuidem, eu sei que tem mulheres que assistem o canal, né? Então essa dica ela é muito incrível porque eu observo isso direto, tá? Vocês no fundo lá do inconsciente, vocês sonham com o príncipe encantado. Né? Não são todas, né? A mulher mais presa na infância, mas aí tem umas mulheres que crescem e continuam presas na infância, psicologia, né? Para com essa coisa, não sei se são as Barbies princesa, se são esses filmes da Disney, alguma coisa cresce no inconsciente da mulher que no fundo vocês querem ser princesa, tá? Vamos crescer, vamos virar adultinho, homem é bruto, fede, arrota, peida, então a gente não é príncipe, cara. Então se tu ficar esperando o príncipe na carruagem, talvez tu vai esperar para sempre. Eu sei que aqui é uma coisa muito específica, mas eu vejo muito isso acontecer. O homem, ele é do jeito que ele é. O homem não é Disney. E aí eu vejo muita gente, até mulher adulta, mulher crescida, quando tu tem teus 14 anos e tu sonha com o príncipe, tá tudo bem. Quando tu já passou dos 20 e tu ainda tá sonhando com o príncipe, tu já tem que começar a pensar. E aí tem mulher de 30, tem mulher de 40 anos que ainda fica esperando o príncipe encantado. Então não dá pra culpar só os caras, tá? Eu puxei a orelha dos caras aqui, mas também tem que puxar a orelha das mulheres, né? Vocês querem ser bem tratadas, tudo bem. Mas não dá pra ficar esperando carruagem, né? Roupa de gala, cavalo branco. Não, calma lá, vamos relaxar também, né? O relacionamento também tem que partir do interior das pessoas, homens e mulheres. Então, essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham bons relacionamentos. Mandar um beijão pra minha namorada. Gosto demais dela. Foi uma coisa muito boa que eu fui atrás. Eu fui atrás dela. Eu fiz a ação de procurar uma mulher que se encaixava na minha vida. E eu tô muito feliz que eu encontrei porque partiu de mim. E também partiu dela encontrar um homem que pudesse completar. Então, relacionamentos só acontecem a partir da ação. Quer pedir uma reflexão pro próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários e vamos pra letra de hoje, então, né? Sick Love, o amor doentio. Então não tem nada a ver com relacionamento saudável. Rivers get connected so much stronger than expected. Well, sick love comes to wash us away. Que som, hein? E é muito engraçado esse fenômeno, assim. Como tem bandas, né? Isso acontece em todas as bandas, assim. Sempre tem aquele som que se destaca. Sempre tem aquele som que pega geral, assim, né? E é muito engraçado como
como esse fenômeno acontece na maioria das bandas que tem uma estrada, que já tem um estilo definido. Parece que naquele som os ingredientes foram perfeitos e aí tu reconhece como uma música da banda, ao mesmo tempo que tu sabe que é algo novo, mas que tem aqueles elementos que tu gosta e que geralmente a maioria das pessoas se relacionam. Assim, esse é um fenômeno da música que eu acho fantástico, eu acho demais e cria esse senso de conexão, né? Por que será que essa música, de uma maneira geral, muitas pessoas gostam comparado com algumas outras que às vezes são polêmicas, né? E tem gente que odeia, tem gente que não gosta, tem gente que ama, mas aí às vezes tem essas músicas tipo Sick Love, que a maioria das pessoas que gostam da Getaway gostam de Sick Love. Então é muito interessante esse fenômeno e é uma coisa que vale a pena ser destacada, né? Vamos pro verso 1. Say goodbye to us and everything you own. California dreaming is a pettibone. LA screaming you're my home. E a gente já começa a música aqui com uma referência muito forte, né? Say goodbye to Oz, né? Oz pode ser Oz de Ozzy, né? De Austrália. Não Oz de a terra do mágico de Oz, mas também pode ser porque o Elton John tocou piano nessa música e ele tem aquele disco que é Goodbye Yellow Brick Road, que também faz menção ao mágico de Oz. Então, nós temos aí várias referências, né? Mas aqui, pelo que eu sei, o Anthony tinha uma namorada que era australiana, né? Alguma coisa assim. Então, dizer adeus para Oz pode ser a terra fantástica, a terra da fantasia, pode ser também LA. Então, a gente tem uma dualidade, um paralelo aqui, né? Então, essa terra de glamour. Ou pode ser a terra dela, que era a Austrália, mas também pode ser a referência aí ao mágico de Oz. Então tem várias coisas, né? Mas é a ideia de dar adeus a um mundo fantástico ou a um mundo diferente, né? A Austrália é muito diferente dos Estados Unidos, né? Say goodbye to Oz and everything you own. Então, diga adeus a Oz e tudo aquilo que pertence a você, ou seja, a pessoa está se mudando ou está indo embora sem nada nas costas. California dreaming is a pettibone, LA screaming you're my home, né? Então a gente já falou do pettibone, né? Tem uma outra música do Chili Peppers que ele menciona, que é aquele artista que até já desenhou pra eles, né? Se não me engano, ele fez uma capa de disco ou um pôster, ou até, acho que foi um videoclipe que ele fez, alguma coisa assim, mas o Pettibone é um cara ali que é amigo dos Chili Peppers, amigo do Anthony. California Dreaming me remete àquela música, né? Bem antiga, mas é a ideia de uma coisa idealizada da Califórnia, né? E o Pettibone é um cara que tem já um traço muito mais urbano, muito mais aquela coisa mais suja, né? Não que o desenho dele seja sujo, mas tem aquela ideia urbana, aquela coisa meio anos 90, assim. Então é um contraste interessante, né? Uma coisa idealizada do sonho californiano com o estilo de desenho desse artista. LA Screaming You're My Home, né? Então LA tá gritando, você é a minha casa. Então, pessoas em mudança, né? Uma fase de transição. Vanity is blasted, but it's rarely fair. I could smell the Prozac in your pretty hair. Got a lot of friends, but is anyone there? Então, a vaidade, ela é condenada, né? Blasted é a ideia de explodir, de ser algo explodido, mas na verdade é condenada, né? É algo que as pessoas atacam, pode ser também, né? Então, a vaidade é atacada, mas raramente é justa, é honesta, né? E Vanity Fair, que ele separou, clássico Anthony, mas na verdade Vanity Fair é uma revista de moda. Então, talvez a namorada dele fosse modelo, ou ele tá fazendo aí uma alusão a essa coisa meio californiana também, né? LA, a ideia do glamour das modelos, né? Então, a vaidade ela é atacada, mas raramente ela é justa. I could smell the Prozac in your pretty hair. Então, eu consigo sentir o cheiro de Prozac no seu cabelo bonito, né? Ou seja, remédio aí para depressão, ansiedade, né? Então, curioso, falamos de ansiedade na reflexão de hoje, tá ansiedade na letra da música. Isso sempre acontece, é muito engraçado. Got a lot of friends, but is anyone there, né? Então, você tem muitos amigos, mas será que tem algum deles aí, né? Será que eles estão presentes, né? Então, essa ideia desse mundo artístico, né? Então, a pessoa tá aí presa nessa terra mágica, ou saindo dessa terra mágica, glorificada, cheia de vaidade, mas por trás a pessoa aí tem ansiedade ou até uma depressão, né? E sem amigos, né? I don't know, but it's been said, your heart is stronger than your head, and this location is my home, né? Eu não sei, mas já foi dito, o seu coração é muito mais forte do que a sua cabeça, e esse lugar é a minha casa. Então, talvez, né? Talvez ela tá por trabalho, né? Vamos voltar nessa ideia da modelo que ele namorava, né? Então, talvez por trabalho ela teve que ir para LA, mas ela não deve estar se sentindo muito bem. E ele sabe que ali é a casa dele, né? E o Anthony, em todas as suas letras e todas as suas dificuldades, consegue lidar com essa ideia de viver a fama, mas ao mesmo tempo, né? Aí tem o paralelo com o John, que não gosta muito da fama. Então a gente tem esses contrastes que talvez a vida de uma modelo
possa fazer um paralelo, e é por isso que ela se relaciona com o Anthony, porque eles conseguem viver esse mesmo paralelo, assim. É uma vida vazia, ao mesmo tempo que ela é recompensadora, é uma vida que traz coisas monetárias, mas talvez tu não tenha amigos, então tem vários paralelos que ele consegue transitar, e talvez por isso ele consegue se relacionar com essa moça, porque ele também tem empatia e entendimento com o que acontece com ela. Stick and move, you're living in a quick world, got a heavy life for such a tiny girl, born into it, that's for sure. Então, stick and move, né? O stick é a ideia de... Stick é graveto, né? Mas aqui, stick and move é a ideia de acertar, assim, acertar como se fosse uma esgrima quase, assim, né? Ou a ideia do acerto, do arremesso, da punhalada, a espetada, né? Stick and move, a espetada. Então, espeta e sai. É a ideia de atacar e se defender, ou atacar e se desviar do golpe, do contragolpe, né? Então, ou seja, you're living in a quick world, você está vivendo num mundo muito rápido. E é essa ideia, assim, né? Ataca, defende, desvia, então você está tentando, está te virando. Na verdade é isso, né? Então o que ele está dizendo com essa frase, talvez até uma coisa meio do boxe, assim, né? Ataca, defende, desvia, esquiva. Então é o jeito de se virar no mundo, né? No mundo de LA, no mundo do glamour. Got a heavy life for such a tiny girl. Então você tem uma vida muito pesada para uma garota tão pequena. Born into it, that's for sure, né? Então nasceu nessa vida, com certeza. E aqui eu fico muito feliz porque tem a ver com a nossa reflexão de hoje, né? As pessoas que nascem nessa vida de glamour, essa vida idealizada, pessoas que têm essa beleza que já vem desde a infância e que o único caminho que ela teria para escolher seria o de ser modelo ou de trabalhar com essa indústria da fama e do glamour, da vaidade. O que acontece é que geralmente essas pessoas têm depressões profundas, elas têm ansiedade, elas têm vários transtornos que são acarretados da falta de identidade. Porque se tu é reconhecido pela casca da beleza, ninguém quer entrar e conhecer o teu interior. Então isso acaba aí gerando uma crise e tem tudo a ver com o que a gente falou na introdução de hoje. Então mais uma reflexão. É Anthony aqui me ajudando a refletir. E olha só como as coisas acontecem, né? E a gente vai pro refrão onde ele diz Rivers get... Não vou cantar, né? Uma vez por música cantar tá bom, né? Os rios são conectados muito mais fortemente do que o esperado, bem? O amor doentio vem para nos lavar, yeah! Então é interessante, assim, né? Então essa ideia de que as nascentes dos rios elas vão se conectando, né? Ou seja, essa coisa também inesperada, coisa da reflexão do início do vídeo de hoje, assim, né? Tu tá seguindo o teu caminho como um rio, mas quando ele se conecta em outro ele fica mais forte, né? Mas se esse rio já não tem força, ele não vai conseguir chegar no outro. E se o outro rio também não tem força, eles não conseguem se juntar para fazer um rio mais forte. Então tem essa ideia, né? Eles ficam muito mais fortes do que o esperado, porque eles já conectam com a própria força. Sick love comes to wash us away. Então, esse amor doentio, né? E aqui essa ideia, né? Eu falei no início da introdução ali, né? O amor doentio, mas na verdade aqui é um jeito meio positivo, mas é que a palavra sick tem a ver com doença, mas na verdade o sick love... pode ser uma gíria dos anos 90, né? Sick era algo que era legal, algo que era interessante, mas o sick love comes to wash us away, essa ideia de que talvez ele seja tão forte que ele cause uma vertigem, um enjoo, uma ansiedade, né? Ou seja, a doença que ele está mencionando aqui não é literal, mas sim essa ideia de mobilizar tanto o teu corpo e os teus sentimentos que ele causa um sentimento de estranhamento, uma coisa mais doentia, mas não com o sentido de uma doença que vai te fazer mal, né? Mas ele vem para nos lavar porque ele começa a limpar aquilo que estava nos bloqueando, né? Ou seja, ou essa ideia de também ele nos lava porque é uma força... Eu acho que é mais isso, não é lavar de bloquear, como eu falei, mas sim a ideia de ser uma força que vem, que é tão forte que ela nos leva, né? A ideia do wash us away é ser carregado pela correnteza. Eu acho que pode ser isso. Uma força tão forte de energia que nos carrega, né? Ela toma conta do nosso ser. Prisons of perspective, how your vision gets corrected, and sick love is my modern cliché. Então, as prisões da perspectiva, olha só, interessante. How your vision gets corrected, and sick love is my modern cliché. Então, as prisões da perspectiva, como a sua visão acaba sendo corrigida, e esse amor doentio é o meu clichê moderno. Olha só, bem forte, assim, bem poético também, né? Prisões de perspectiva, porque tu acaba... né? Aí aqui pode ser um pouquinho idealizado, né? Tu tem a ideia correta, ou a ideia favorável, a ideia sadia de um amor é que tu seja uma pessoa com os teus ideais que consiga ter outra pessoa que tem os próprios ideais e os dois juntos construírem alguma coisa. Então, tu é a pessoa, tu é um indivíduo ao mesmo tempo que tu tem um relacionamento. O relacionamento não pode ser o foco 100% do indivíduo, porque senão tu perde a tua individualidade, né? Então, as prisões da perspectiva pode ser a ideia de que ele está se entregando demais.
Então pode ser uma coisa mais idealizada. How your vision gets corrected, aí tá certo, né? Como corrige a tua visão, porque tu acaba conhecendo a pessoa, os teus ideais acabam sendo reforçados, então também tem um lado bom, mas tem um lado aqui que tem que tomar cuidado, né? Sick love is my modern clichê. Então, esse amor doentio é o meu clichê moderno. A ideia de ser um clichê moderno é curioso, assim, né? Porque talvez ele esteja tentando evitar cair nos clichês, mas ele acabou caindo mesmo assim, né? People talk and tell you what you wanna hear. Do you really need another souvenir? Superheroes tend to disappear. Aqui é interessante, né? As pessoas falam e te dizem aquilo que você quer escutar. Você realmente precisa de outro souvenir. Então, essa ideia da pessoa idealizada, né? Ou seja, mais um ponto para reflexão, né? Tu não fala o que tu pensa. Tu fala aquilo que tu acha que a pessoa quer ouvir. E aí tu já parte desse princípio que tu tá tentando conquistar, né? Então, esse é o jeito errado de se aproximar num relacionamento, né? Tu não consegue ser honesto, aí tu fala aquilo que tu acha que a pessoa gostaria de ouvir e isso vai resultar em ela gostar de ti. Então, esse é o jeito errado de se aproximar à ideia de se relacionar, né? Do you really need another souvenir? Será que você precisa de outro souvenir, né? A ideia do souvenir é essa coisa que tu leva que te dá que é uma pequena lembrancinha, né? O souvenir, pra gente traduzido literalmente, é a lembrancinha, que é essa ideia de que é uma coisa que ela não tem uma importância gigante na tua vida, né? Então essa pessoa que tá tentando te convencer de uma maneira errada, ela vai ser só um souvenir. Ela não vai ser uma coisa que vai marcar o teu relacionamento, a tua vida ou a tua jornada, né? Ela vai ser só uma lembrancinha. Então tu precisa de mais uma lembrancinha? Provavelmente não, né? Superheroes tend to disappear, né? Os super-heróis costumam desaparecer, né? E aqui é uma ideia muito boa porque se tu entra num relacionamento idealizado, em algum momento essa idealização vai ser quebrada. E aí, quando tu te chocar com a realidade, vai ser muito mais difícil manter esse relacionamento se tu não fez o trabalho interno que eu comentei lá na reflexão, né? Então, hoje tá muito conectado as coisas, eu tô muito feliz, assim, deu uma bela coincidência. Então, a ideia de idealizar as pessoas vai dar errado, e aí se tu não fizer esse trabalho interno de reconhecer também, né? Então tu consegue, reconhecendo em ti mesmo as tuas falhas, as tuas qualidades, fica muito mais fácil de reconhecer nos outros. E aí tu consegue quebrar esse mito, essa coisa que é muito fácil de cair, essa armadilha da idealização. Fame is just a trick you see an empty glass, leave you feeling thirsty and so very fast. Chase your tail, my baby, it'll be your last. Então, a fama é apenas um truque e você vê um copo vazio. Olha, interessante, né? Copo cheio, copo vazio, meio cheio, meio vazio, pode ser isso, né? A perspectiva, né? Mas aí a fama engana aquilo que tá dentro do teu copo, né? Leave you feeling thirsty and so very fast. Ela te deixa com... thirsty é sede, né? Te deixa com sede muito rápido. Ou seja, tu vai tentar beber daquele copo que tá sempre vazio e nunca vai curar a tua sede. Interessante, muito boa essa reflexão. Chase your tail, my baby, it'll be your last. Então, persiga o seu próprio rabo, meu bebê, e vai ser o seu último, né? Olha só, essa ideia das pessoas também aí, um pouco dessa coisa do egoísmo, assim, né? A pessoa acaba ficando muito egoísta, muito narcisista, né? Essa coisa da fama, essa coisa da vaidade, isso mexe muito com as pessoas e aí ela começa a perseguir o seu próprio rabo, porque essa ideia é que ela começa a andar em círculos, ela só vê a própria vida, só vê o próprio mundo e não começa a não enxergar o que realmente está acontecendo, né? E aí, se continuar nessa rota, nesse percurso, vai ser o seu último, né? Vai ser a última vez que tu vai fazer isso, porque uma hora vai quebrar essa corrente. E a gente entra no refrão onde ele diz que os rios se conectam muito mais forte, então talvez essa conexão é o que está sustentando eles. O Anthony lidando ali com a sua substância, sua adição, a fama, e essa moça talvez também lidando com a sua fama no seu lado de modelo. Então a solidão de não ter amigos, de não ter pessoas que cuidam dela e elas vê no Anthony. Então tem essa ideia do clichê também de eles se conectam, mas aí talvez o amor doentio pode ser porque eles se conectam de uma forma complementar, mas aí é aquele complementar de necessidade. O Anthony está se sentindo sozinho, como ele já cantou em várias letras, com o seu abuso de substâncias ou a luta para tentar sair da substância ou não voltar para a substância, mais as coisas que a fama engana, porque ele também está passando por isso. E aí essa moça, por também passar por essa situação, e os dois acabam se juntando nesse clichê e até doentio, porque eles se completam dessa forma de necessidade e não se completar porque eles já são completos, né? Então tem essa dualidade interessante. E aí ele termina a música dizendo: Openly defective is the lover you elected and a portrait she was bound to portray. Então, abertamente defeituoso é o amante que ela elegeu. E era um retrato aí, um personagem
que ela foi forçada, né? O bound é a ideia de estar amarrado, né? De ser obrigado. Ela está conectada, né? Tem uma conexão. O bound, no inglês, a gente traduziu várias músicas que tem bound. O bound é a ideia de tu estar quase que enfeitiçado, assim, algo que tu deveria fazer porque tu tem uma força, algo que te motiva muito maior do que a tua vontade própria, assim. Então, ela deveria ter interpretado esse personagem, né? E aqui o Anthony sendo muito aberto, né? Realmente, aqui até é engraçado, né? Openly defective, né? Abertamente defeituoso é esse amante que você elegeu, né? Ou seja, ela fez a escolha de se relacionar com o Anthony e ele tá dizendo, eu sou aberto quanto às minhas falhas, quanto aos meus defeitos, né? Então tu já tá sabendo com quem tu tá te relacionando. E não tem nada melhor para terminar essa música e a reflexão de hoje com esse pensamento, né? Nós temos que ser honestos, né? Seja honesto na hora de viver a vida, seja honesto na hora de te apresentar para as pessoas, na hora de conhecer as pessoas, trata as pessoas com decência, não tem problema as pessoas, claro, né? Tu não vai despejar tudo na pessoa no primeiro encontro, né? Calma lá, não é assim que se faz as coisas. Sempre que a gente parte do ponto da honestidade, é muito mais fácil se relacionar com as pessoas. Então essa foi Sick Love dos Chili Peppers, obrigado pelos pedidos de reflexão, obrigado pelos pedidos de música, só deixar nos comentários, tem entendimento melhor dessa letra, deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.